Antes de iniciar, vamos curvar nossas frontes, fazer uma breve oração, assim como estamos. Oremos. Amado Deus, querido Jesus, pedimos ao Pai que o Senhor oriente a nossa mente, que o Senhor se faça presente, ó Deus. Nos faz entender, ó Pai, as Tuas palavras e esteja conosco, perdoa nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Esse assunto aqui, irmãos, todos nós conhecemos e nós já viemos estudando ele. Então, quem tiver alguma coisa para acrescentar ou alguma dúvida, ou algum outro texto para acrescentar, pode ficar à vontade, é só levantar a mão e aí eu vou autorizar e aí quiser falar, pode falar. Porque a gente sabe que a respeito desta mensagem há muitos pontos a ser estudado. E eu não vou conseguir abordar todos eles, eu só vou trazer alguns dos que eu vejo como principal assim, de a gente entender. Mas tem vários outros pontos que se alguém quiser falar, pode abordar. Se quiser comentar depois, pode ficar à vontade. Vamos ler aqui primeiro o texto da Bíblia, esses dois textos. Salmos capítulo 55, verso 9 diz assim: Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite gritam nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Vamos agora ir lá no outro texto que eu mencionei. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz o quê? Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Então aqui a gente vê em Salmos aqui que a Bíblia ela deixa claro o que é que contém nas cidades. E isso que olha que era no tempo, podemos assim dizer, no tempo de Davi, no tempo aqui do escritor, né, do autor, e ele fala, olha as características que tem na cidade. Contenda, dia e noite, gritam nas suas muralhas, porque há perversidade, malícia e destruição, e delas não se apartam a opressão e o engano. A gente lê outro texto de Coríntios, que ali o contexto, em 2 Coríntios, Paulo vai falar que associação há entre o santuário de Deus e as coisas do mundo. Paulo vai falar que associação há entre o santo e o profano. E aí o texto que a gente leu, a advertência que Deus dá, por isso, apartai-vos do meio deles. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre a saída das grandes cidades. Pode passar. A mensagem mais importante para os nossos dias. Aí ela te fala. Parábolas de Jesus, página 54, ela diz assim: A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem de seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. O que havia em Sodoma e Gomorra? Não é a descrição que lemos aqui, não é parecido com a descrição que lemos aqui em Salmos 54? Qual era o maior pecado de Sodoma? A Bíblia fala. Para vocês, qual era o maior pecado de Sodoma? E a abundância de ociosidade. E é o que? Isso, a necessidade do próximo. Só que o que mais me chama a atenção é essa abundância de ociosidade. E ela te fala, os muitos feriados animam a ociosidade, os divertimentos, teatro, corrida de cavalos, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgia estimulam ao extremo todas as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular. E agora a gente está... Foi ontem, foi essa semana foi que teve um feriado que ninguém sabia que era feriado. Mais um feriado. E a gente também está tendo aí, que está viralizando aí, a diminuição da jornada de trabalho.
Eu vejo, tipo, é uma opinião minha, eu vejo que isso vai aumentar mais a ociosidade das pessoas, entendeu? Pode passar o slide. Foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que estas coisas aumentarão até o fim da história da Terra. Em todo o mundo, as cidades se estão tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Vocês já estão vendo isso acontecer? Não. Quando vocês ligam a TV, porventura quem assiste jornal, o que é que vocês veem? Não precisa nem ligar a TV, jornal, já está assistindo na nossa própria frente. Pois é, Notícia boa não tem, só ruim. só ruim. Foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão e estas coisas aumentarão até o fim da história da Terra. Ou seja, é algo que só é uma bola de neve quando ela vai descendo, né? Ali a ladeira, o penhasco, ela vai aumentando, aumentando. Quando chega lá embaixo já tá gigante só para destruir tudo a pessoa que está lá embaixo, né? Pode passar. O fim está perto, e cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Ó, haverá confusão em todas as cidades. Não somente a que é maior, mas ela fala em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado há de ser abalado, e não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e à luz da verdade que elas tiveram. Isso aqui eu falei naquele dia, quando se lembra, que o juízo de Deus para uma cidade, ela vai ser de acordo com a luz e a iniquidade que aquela cidade cometeu. Aí eu até mencionei, quantas igrejas adventistas tem em Sombrio? 9 igrejas. No distrito, né? Quantas vezes a gente já distribuiu o livro aqui, A Grande Controvérsia, em Sombrio? Tudo isso aí é luz chegando na cidade. É oportunidade de luz chegando, entendeu? Então, e Sombrio é uma cidade bastante iníqua, tem muitos vícios. Então, você vê que Deus ele vai, o juízo, toda a cidade vai ser advertida. O juízo será de acordo com a luz e com a iniquidade. Por isso que uma cidade maior, claro, tipo um exemplo, Floripa, Florianópolis, Curitiba, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu mencionei que Salvador, lá, só o bairro que eu morava, acho que tinha umas 6 a 9 igrejas, né, no distrito ali. Imagine a cidade inteira, a cidade grande tem muita igreja e é muito projetos que eles fazem, né? Impacto disso e daquilo. A gente mesmo teve uma visão de que Nova York ia ser devastada. Isso. Agora imagine essas cidades. Então você vê, né, a luz que a cidade recebeu e a iniquidade. Só que isso aí, esse juízo também é relacionado aos seres humanos. Individualmente você vai ser julgado de acordo com a luz que você recebeu e de acordo com os seus pecados, se foram perdoados ou não. Entendeu? Se foram vencidos pelo sangue de Cristo Jesus ou não. Então, isso aqui a gente já entendeu. Pode passar. Os sindicatos. Acho que a irmã vai trazer alguns textos, né, mais tarde a respeito dos sindicatos. Mas a gente estudar sobre isso é realmente interessante. Acho que foi em 2015, né, que a gente viu o poder dos sindicatos dos caminhoneiros. Não foi na greve que teve? 2018, acho, né? Foi 2018? 2018. Né? E isso, Ellen White Deus já tinha revelado a nossa profeta 100 anos antes. E olha que naquele tempo tinha sindicatos, mas não tinha como tem hoje. Hoje o número de sindicatos cresceu absurdamente. Cresceu absurdamente. Eu estava vendo até uma matéria na internet, acho que era verdade, acho que era de São Paulo, não sei o que era, que eles tinham montado mais um sindicato trabalhístico e aí a pessoa recebia o salário e já havia descontado
a parte que ia para os sindicatos. Aí eles estavam fazendo protesto, os trabalhadores, porque eles não queriam que o salário deles fosse cortado. Eles falam assim, tem um que fala assim, ó, mas a gente nem quer sindicato. A gente, quem autorizou? Quem foi que autorizou formar um sindicato sobre isso? A gente nem quer sindicato e ainda imagine cortar uma parte do salário de cada um. R$ 100, por exemplo. Imagine mais de 1.000 pessoas cortando R$ 100 e mandando para os sindicatos todo mês. Aí eles estavam fazendo um protesto contra isso. Aí eu fiquei. Teve um que falou assim mesmo, mas a gente não quer sindicato. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão querendo? A gente nem quer. Então a gente vê que o número de sindicatos crescendo cada vez mais, tudo plano para poder, quando as coisas acontecerem, né, no tempo de crise, de angústia, esse sindicato ser usado como ferramentas para manter o povo nas cidades. Ela fala, os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócios. Formar-se-ão sindicatos e os que a eles se recusam a unir serão homens marcados. Os sindicatos, eles aparentemente é algo bom, assim, né? Porque, tipo, eles dizem que tá lutando pelos seus direitos, pelo direito do trabalhador, na verdade. Eu não sei muito bem como é que funciona, eu nunca fiz parte de uns sindicatos. Quem aqui já fez parte de algum sindicato? Sindicato rural. E, tipo, isso vocês podem falar melhor o que é que o que é que eles pregam, assim, tipo... Para defender os direitos trabalhistas dos rurais, no caso, das pessoas que trabalham no meio rural e têm aposento, mas... Isso. Aí eu imagine, tipo, a propaganda deles é boa, mas eu vou defender os seus direitos. Aí imagine se você não apoia, você é produtor rural e não apoia os sindicatos. Como é que você não vai ficar à vista deles? Questão de controle, né? E você vê que é profético isso, porque ela fala formar-se-ão sindicatos. E a gente vê que, com o passar do tempo, cada sindicato foi formando, sindicato que a gente nem imaginava, os mais antigos, né? Nem imaginava que ia ter sindicato a respeito disso, dessa situação, desse ramo de negócio, de trabalho, e hoje formando cada vez mais. Porque, como falou aqui mencionado, ele tem o poder na mão, por exemplo, mesmo quem é de grande cidade, os rodoviários, os policiais. Eles têm o poder na mão de que, se eles quiserem ali, eles podem parar e aí o caos começa na cidade. E aí o dos caminhoneiros, a gente viu o poder que eles têm, né? Se eles param, acabou gasolina, acabou reabastecimento, acabou tudo. Os preços sobem. Então a gente vê que a gente está vivendo já, né, nesse cenário profético, né, que a qualquer momento a bomba pode estourar, né? Aí ela fala, por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é, conservai-vos fora das cidades. Não edifiqueis sanatórios nas cidades. Sanatórios é hospitais. E aí foi a partir daí, né, que ela começa a orientar o povo de Deus a criar sanatórios, escolas, clínicas, todas elas em zonas rurais, fora dos grandes centros das cidades. Pode passar. Agora aqui que é o ponto-chave, o ponto interessante da mensagem. Porque a gente vê hoje no meio da igreja adventista até pastores falando que não é hora ainda do povo de Deus sair das cidades. Não é hora do povo, isso aí só vai acontecer no decreto. E o interessante é que eles usam o mesmo texto que outras pessoas usam para dizer que já é a hora sim do povo de Deus sair, já é a hora do povo de Deus se preparar. Então é esse texto aqui que a gente vai analisar, a gente vai estudar. A gente estudou na semana passada, mas é bom. Semana passada não, já tem tempo já, né? Mas é bom a gente recapitular e entender esse texto aqui, que ele é crucial, ele é a chave que vai ligar o carro, podemos assim dizer, né? Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos,
seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Observe que ela usa o exemplo dos discípulos. O que aconteceu com os discípulos? Que história é essa que ela vai usar? O cerco de Jerusalém. O que aconteceu com os discípulos no cerco de Jerusalém? A gente estudou naquele dia, vocês se lembram? O que eu mencionei? O exército se retiraria, né? E a oportunidade do povo sair da cidade. Isso, vamos recapitular, vamos abrir só em Lucas, só para a gente ver. Aliás, pode passar, porque eu acho que tá aqui. Aí, ó. Tá em Lucas, tá em Mateus também, mas Lucas, capítulo 21, verso 20. Vocês se lembram que quando Jesus estava ali, acho que é Lucas que registra isso, quando ele estava caminhando ali para... Não, é duas cenas, na verdade. É uma que ele olha assim para Jerusalém e ele começa a chorar. Vocês se lembram? Montando junto. Isso, ele... Não, Ele disse que como a galinha tava. Isso, é essa parte aí. Aí Ellen White fala que tinha um anjo com uma espada assim, pronto para passar sobre Jerusalém, para poder destruir a cidade. E aí Jesus ele começa a chorar, porque tipo, ela fala que ele já estava vendo ali, né, o que é que iria acontecer com Jerusalém. E o outro episódio é quando Jesus está sendo ali, né, levado para ser crucificado. E as mulheres olham para ele e a Bíblia fala que elas começam a bater no peito e começam a lamentar, a chorar. Aí Jesus olha para as mulheres e falam, não chores por causa de mim. Antes, ele fala, chorem por vós e por vossos filhos. Isso a gente fala que ele estava já falando referente ao que iria acontecer em Jerusalém. E aí, Jesus fala assim para os seus discípulos, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então se estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem é esse abominável da desolação que o profeta Daniel falou? Pode falar, quem sabe. No lugar santo. Para o povo judeu, onde era o lugar santo? E ainda é até hoje o lugar santo. Jerusalém. Isso. Para os judeus, Jerusalém é o lugar santo. E agora, a gente já sabe onde é o lugar santo. E quem é a abominação da desolação que o profeta Daniel falou? Em Lucas, quem abriu em Lucas aí? Lucas ele vai esclarecer isso aí. Os exércitos. Isso, Lucas ele fala que é os exércitos romanos. Então, Jesus falou ali para os judeus, porque os judeus iriam entender. Abominação da desolação no lugar santo. Só que Lucas, quando ele vai falar as mesmas coisas, como Lucas ele não era judeu, né? Ele era grego, eu acho, e ele escreve para os gentios, já Lucas ele fala diferente. Ele fala, quando você viu os exércitos romanos em Jerusalém. Lucas tipo que ele tipo que abre o leque, ele desvenda o que Jesus estava falando. E aí Lucas fala, então, Jesus fala, quando vides os exércitos romanos em Jerusalém, sabei que é hora de fugir para os montes. Aí Ellen fala, quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, como a irmã falou, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente
obedecido. Pode passar. Ela fala, eu sempre faço essa pergunta. Como é que vai fugir em um cerco? O que é um cerco? Cercado. Isso. Jerusalém tinha 12 portas. Tem até hoje 12 portas. E aí, quando eles viram, o historiador fala que quando eles viram que o exército romano estava ali fazendo o cerco, os próprios exércitos de dentro fecharam as portas. Fecharam ali todas as portas, as fronteiras, e começaram pelo muro. Tem um historiador que fala que eles subiram no muro e começaram a tirar pão nos exércitos, mostrando que eles tinham sobra suficiente, porque Jerusalém era uma cidade bem próspera, eles tinham muita riqueza. E aí um subiu e ficou atirando pão sobre os romanos, dizendo que, tipo, não importa o quanto tempo você ficar aí, nós temos o suficiente para nos manter. E foi isso que eles fizeram. E aí, olha só, Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando vides Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes, e os que estiveram no meio da cidade saiam. Então a gente vê, imagine aqui, Jerusalém, 12 portas, o exército romano por fora cercando, os exércitos judeus por dentro fecharam todas as fronteiras. Você cristão que está ali dentro, você vai fazer o quê? Você sabe, você entendeu que era o sinal. Mas e agora, como é que eu vou fugir? Não tinha helicóptero. Não tinha helicóptero, não tinha o que fazer. Como é que ele ia fugir? Aí Ellen White fala, inesperadamente, depois que os romanos, sob o comando de Sérgio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Isso no ano 66 depois de Cristo. Então, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato, de forma inesperada, eles abandonaram o cerco. E aí os historiadores falam que lá tinha acho que era o outro imperador, né, tinha morrido e aí o Sérgio tinha que voltar para não tomarem o lugar dele. E tem vários relatos que os historiadores falam. Só sei que a gente só sabe que de forma inesperada a providência, que é Deus, criou uma situação ali para que Roma não atacasse. Ou seja, porque Jesus falou o quê? Primeiro vem o sinal, primeiro Roma cerca, e esse é o sinal. E depois, a gente sabe pela história, e depois quando Roma vem de novo, já é o quê? O definitivo. Então, a gente vai voltar para aquele texto lá, mas isso tem que estar bem, bem claro na nossa mente. Porque as pessoas acham que quando elas não entendem, na verdade, como funcionou o cerco de Jerusalém. Foi dois cercos. Um aviso, e o outro o definitivo. E ela fala que da mesma forma que aconteceu para eles, vai acontecer para nós. Vai acontecer para a gente. E a gente vai voltar agora lá para aquele texto lá do o que é a chave. Isso. Ó, o que ela fala? Vamos continuar aqui, ó. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, a gente já estudou isso aí, assim o arrogar-se. Passe aí, acho que tem aí no o significado da palavra arrogar-se. Pode passar. Aí. A gente já pesquisou até naquele dia, né? Aí eu botei aqui, ó. Tomar como seu, atribuir a alguém ou si próprio direito, um privilégio, um poder. Assumir, apoderar-se, apossar-se, apropriar-se, atribuir-se, imputar-se, reclamar ou reivindicar. Você vê que arrogar-se não é colocar já, mas é o quê? É dizer, eu tenho poder para fazer. Vamos voltar lá. Vocês entenderam? Dizer que tem um poder para fazer. E outra, tem que mostrar para outras pessoas, outros países, que ele tem um poder para fazer, que eu tenho um poder para fazer.
Ou seja, eu tenho que mostrar para vocês aqui que eu tenho o poder de levantar essa mesa aqui. Autoridade e Isso, as armas. você vê, tipo, eu não levantei a mesa. Vocês não me viram levantar a mesa. Mas eu arroguei esse poder para mim, que eu tenho o poder de levantar essa mesa aqui. E todos vocês acreditam, porque você vê. É o que o Trump está fazendo no 180 dias ali, né? Isso, Quer reunir todo mundo para dizer que os Estados Unidos recuperar a hegemonia, né? isso. Interessante. Então vocês entenderam o significado da palavra arrogar. Agora pode voltar de novo lá naquele texto. Aí, ó. Assim, o arrogar-se, nossa nação, os Estados Unidos, ela fala, nossa nação, ela era o quê? Americana. Então ela está falando dos Estados Unidos. O poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Eu não coloquei aqui, porque é bem antigo esse slide, mas vocês podem pesquisar o ano que foi escrito esse texto. E se eu não me engano, ele foi, acho que foi em 1885, alguma coisa assim. Ele foi escrito em 1885. Então, resumindo, ela fala quando os Estados Unidos, pela primeira vez na história, arrogasse que tem o poder de colocar uma lei nacional, esse seria o sinal para os adventistas. Pode passar. E aí eu pergunto, a pergunta que eu fiz naquele... Seria a primeira advertência. Isso, seria a advertência. Primeira advertência para os adventistas. Pode passar. Aí eu perguntei aquela vez, vocês já viram os Estados Unidos mostrar para o mundo inteiro que ele tem poder de colocar uma lei dominical? Vocês já viram, tipo... Olhando na história assim, né? Olhando na história... Pode passar. Pode passar. Aqui, esse aqui a gente já sabe, né? Olha lá, isso aqui antes de voltar lá, isso aqui é interessante. Ó. Acontecerá de novo. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Pode passar. Pode passar? Isso. Aqui, irmãos, é a capa de um livro que ele foi publicado pela editora Pioneiros. Esse livro aqui é o argumento de A.T. Jones perante a comissão do Senado americano em dezembro de 1888. Quem não conhece, Alonso A.T. Jones é um pastor pioneiro da Igreja Adventista e ele estava envolvido ali na pregação da justificação pela fé junto com Wagner e Ellen White e outros pastores. Ele é um dos pastores principais que aconteceu aquela conferência ali de Minneapolis, que ali Ellen White fala que a mensagem da justificação pela fé foi derramada em toda a sua luz à igreja, ao povo. E o que aconteceu também em 88 foi que quando a igreja estava sendo privilegiada pelo céu em receber os raios de luz, que Ellen White fala que era um dilúvio de luz em relação à justificação pela fé, que ela fala que é a mensagem do terceiro anjo, Ellen White fala que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, é a mensagem a ser proclamada ao mundo, e quando a igreja estava recebendo essa mensagem em toda a sua plenitude, Satanás também, por outro lado, estava orquestrando os seus planos, porque nós temos que entender uma coisa, o decreto dominical, ele virá quando o povo de Deus estiver preparado. Não tem como, porque imagine o decreto dominical vier se o povo está preparado. Quem é então que vai passar pela prova? Não vai vir quando? Então não vai vir. Não vai vir se o povo está preparado. Eu acredito que o povo vai se preparar quando vinha a tribulação mesmo, vinha a perseguição. Sim. Sim. Então, o que traz essas coisas é o avanço da mensagem. O avanço da verdadeira mensagem que vai trazer o derramamento do Espírito Santo. Entendeu?
Então, o que aconteceu em 88? O Senado americano, pela primeira vez, tinha projetado junto com a Igreja Católica sempre está por trás disso tudo, só que eles nunca tipo, dão a cara, eles sempre usam os laranjas assim, né? Então, a Igreja Católica estava por trás disso tudo, e o que aconteceu foi que um senador americano, bem influente no Senado, o senador Blair, ele tinha feito um projeto de lei nos Estados Unidos. E naquela época, os Estados Unidos, se eu não me engano, tinha uns 42 estados. Hoje já existe bem mais. Só que nos Estados Unidos, para um projeto de lei ser aceito como nacional, todos os estados precisam aceitar. Porque todos os estados são independentes. Por isso que todos eles precisam aceitar. E nesse tempo, acho que se eu não me engano, a história fala, o livro fala, se eu não me engano, porque já tem muito tempo que eu li, acho que era 32 ou 36 estados já tinham aceito. Faltava só uns 6 ou 8, mais ou menos, a aceitar a lei dominical. Se você for pesquisar nos livros da igreja, você vai ver que já tinham pessoas da igreja, o próprio filho de Ellen White, ele foi preso por abrir a casa publicadora no domingo. Ou seja, era um projeto de lei que na mente dos adventistas iria acontecer. A profecia estava se cumprindo já. Pessoas em certos estados que já tinham aceitado a lei dominical já estavam sendo perseguidas e oprimidas. Já estavam sendo presos, ou seja, a perseguição já estava acontecendo. Início, acho que se eu não me engano, a igreja adventista só tinha, acho que era 30 mil a 50 mil membros nessa época. Então, pela primeira vez na história, o povo da igreja estava vendo os Estados Unidos dizer que tem poder de colocar uma lei dominical. E o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos ele deu oportunidades a várias religiões a se apresentar perante o Senado americano e explicar o porquê que eles guardam o sábado. Porque naquele tempo não tinha só os adventistas, tinha os sabatistas e, se eu não me engano, acho que os judeus também guardavam sábado. E tinha outras religiões que guardavam sábado, que a história conta. E aí foi cada pastor, cada igreja, na verdade, mandou um representante para a conferência, para ir lá para o Senado para falar. E a nossa igreja, na época, mandou A.T. Jones, Alonso A.T. Jones. Ele foi o responsável da igreja adventista a ir lá perante o Senado para falar sobre liberdade religiosa, para falar o porquê o decreto dominical não seria correto. E aí ele foi junto com outras igrejas que guardavam o sábado. E aí foi, os pastores falam, a história conta que os pastores de outras igrejas tinham 1 hora para falar. E aí eles falavam em 1 hora, só que o argumento dos que eram a favor da lei eram tão fortes que derrubava o argumento dos outros pastores. E aí eles falavam, não tem como, essa lei vai sair. E aí quando foi a vez de Alonso A.T. Jones, vocês podem até comprar esse livro que a editora Pioneiro vende, vocês vão ver que o argumento dele é muito, muito forte. Quando ele subiu para falar, deram a ele 1 hora. Ele passou 4 horas falando. Porque toda vez que ele falava, ele dava um argumento, as pessoas cortavam ele. O argumento dele era tão forte que ia lá e cortava ele. E aí ele passou 4 horas nesse vai e vem. E depois ele dá o testemunho dizendo que aconteceu ali algo sobrenatural. Porque ele estava falando o que ele via. Ele disse que ele via na parede como letras de fogo o que ele tinha que dizer. E tudo isso se fizeram um livro. Pegaram e fizeram um livro do argumento dele. E a partir, quando ele terminou ali de falar, a lei foi revogada. Quando ele terminou ali de falar, a lei ela foi arquivada. Ó, vocês veem, arquivada não é uma coisa de excluir. Vocês sabem, arquivar não é agora. Vamos deixar então para outro momento. Ou seja, de uma forma inesperada também, os adventistas que estavam vivos ali naquela época viu isso acontecer. Viu Roma, que a gente sabe que a lei dominical é Roma, é o estandarte de Roma. Eles viram Roma se aproximando, fechando o cerco para tudo a um ataque.
E do nada, de uma forma inesperada, Roma recuou. E assim como aconteceu com os discípulos, eles entenderam o quê? Esse é o sinal. Esse é o aviso. E vocês vão ver que depois de 88, se vocês observarem todos os textos de Ellen White falando para o povo ir para o campo, vai vir dessa data em diante. De 88 para lá. Aí ela fala, repetidas vezes tem um senhor dado instruções que o seu povo deve retirar-se das cidades. E a partir daí, quando você vai também estudar a história dos pioneiros, você vai ver que todos eles, todos não, mas a maioria deles se retiraram para morar em algum sítio, em algum campo, em zona rural. E aí foi que veio a escola de Madison. A partir daí foi que foi surgindo vários outros projetos da igreja em zonas rurais. Então, o sinal para nós adventistas, de acordo com essa história, foi dado em 88. Só que a gente não sabe disso porque a gente não estava vivo e que, infelizmente, não se prega mais sobre a nossa história passada na igreja. Então, os novos conversos, os novos adventistas que estão chegando sem saber da sua história passada. E o que é que Ellen White fala aí? A própria Bíblia fala a respeito disso. Temos que temer em relação ao futuro? Você lembra desse texto da profetisa? Ela fala, não, a menos que esqueçamos como Deus nos guiou no passado. E tem aquele texto, né, que fala, o povo que não conhece a sua história passada está fadado a cometer os mesmos erros. Então, de acordo com essa história, com base nessa história, o arrogar-se em nossa nação, que seria o sinal para o povo adventista, aconteceu em 88. Então, o que é esse decreto dominical que o povo está esperando quando ele vier? Vai ser o definitivo. Vai ser geral. Olha só, a gente tem que observar bem no português, nos textos. Como o cerco de Jerusalém. Como é o quê? Comparação. Como aconteceu com o cerco de Jerusalém, acontecerá com nós. Jerusalém foi como 2 cercos. A gente viu pela história. 2 cercos. 64, o aviso, e 70, o definitivo. Quando veio o segundo cerco, a gente fala que foi na Páscoa. Ó, você vê que Roma foi bem estratégica. Roma não, Satanás por detrás, né? Vamos deixar para fazer outro cerco na Páscoa. Porque é onde vem milhares de judeus. O que foi que Jesus falou? Não volte. Não volte. Aí imagine, aconteceu a Páscoa. Aí você lá, que é o judeu que se tornou cristão, que já tinha fugido, ele, poxa, é Páscoa, eu tenho que voltar para adorar em Jerusalém. Só que se lembra, Jesus falou, poxa, não volte. Não volta. Não é para voltar. E aí, e essa tentação? Eu volto ou não volto? Fico com as tradições ou com a palavra de Deus? Porque o judeu na Páscoa não adorar em Jerusalém era impossível. Era impossível. E aí, volta ou não volta? E aí parecia que Satanás sabia disso tudo. Satanás não, vou atacar eles na Páscoa. Aí ela fala que na Páscoa milhares de judeus estavam ali reunidos dentro dos seus muros e de uma forma inesperada, Roma foi lá e cercou. Aí eu fico imaginando quem estava vivo em 66, no ano 66, e estava lá dentro no ano 70. Ah, isso aí já aconteceu de novo? Isso aí aconteceu há 4 anos atrás, você não se lembra, não? Eles vão sair, daqui a pouco saem. Não, Os convertidos deram jeito, saíram, né? os convertidos saíram em 66. Os que aceitaram, a gente fala que nenhum cristão pereceu no cerco. Sabiam? Nenhum cristão pereceu no cerco. Mas eu imagino aquele que estava lá e viu que, de novo, que nada, isso aí não vai. Isso aí todo ano, toda hora acontece isso aí. Em tempo Roma vem, dá um susto na gente. Não, isso aí não vai ter nada demais, não. Quem disse? Levou meses o cerco. Passava um mês, imagina, passar um mês, você olha lá, poxa, eles não saíram. 2 meses, poxa, as coisas aqui já estão acabando. Eles não saíram. 3 meses? Ela fala que, isso que fala, acho que é Flávio José, historiador, estratégia de Roma. Eles cercaram a cidade. Você vê que eles tinham poder
de entrar já no primeiro dia e matar todo mundo. Só que eles não fizeram, eles não quiseram. Eles cercaram a cidade, deixaram ali eles terminarem tudo que tinha lá dentro, todos os suprimentos. Eu não sei, mas a gente vê, tipo, quando termina a água, a comida, começa a miséria, né? E aí a Ellen White fala, e o Flávio José fala também, a Bíblia também relata em Lamentações, ali em Jeremias, que as mães começaram a fazer coisas terríveis com a sua própria família, com seus próprios filhos, donzelas que não colocavam nem um pé, nem a flor do pé no chão, descalço. Ela fala, estavam cometendo barbaridades por conta da fome. Você vê que e isso é o povo de Deus, isso é relato do povo de Deus. Isso é relato do povo de Deus. Porque na crise, até a Ellen White fala isso, na crise o caráter é revelado. Elas nunca imaginariam que ia fazer uma situação dessa. Você imagina hoje ter que, não vou nem falar sacrificar o filho, mas comer cocô de pombo? Sola de sapato? A gente não imagina. Mas mulheres, naquele tempo, da nobreza, que viviam em condições assim, bom mesmo, de luxo, tendo o que tem, o que quer. Quando foi submetido a isso, a ficar sem as coisas, sem nada, elas fizeram coisas que elas nunca imaginariam fazer. Porque é na crise que o caráter é revelado. Ela disse que não vai ser nem sombra do que está para vir. Ser nem uma tênue sombra do que está para vir. Mas o que a gente tem que... Isso tem que estar bem em mente. Porque a gente vai ver nas igrejas, até pastores, pessoas que têm cargo alto, falam, não é agora. Temos que esperar mais um pouco, não é agora e tal. Mas a gente agora que conhece a história, que conhece o que aconteceu no passado com o nosso povo, a gente sabe e a gente tem que alertar também, não, quando vier esse decreto que o povo está esperando, ele já é o definitivo. Ellen White fala que o problema de comprar e vender vai ser bem sério. Você sabe quando é que vai começar o problema de comprar e vender? Vamos supor que o decreto sai amanhã e amanhã mesmo já não seja mais permitido comprar e vender. Ninguém sabe. Você só vai conjecturar. O que nós sabemos é isso aqui agora. É a hora de preparar-se. A gente não sabe. Vai que o decreto dominical sai no mesmo dia para comprar e vender também. Então a gente tem que se preparar hoje. A gente tem que fazer as coisas hoje. Quem ouviu, né? Quem ouviu, os cristãos que ouviram, não morreu um. Não morreram um. Foram sair da cidade. E você vê que Satanás fez algo para eles. Você vê, quem confia na palavra de Jesus, o segredo é você confiar na palavra. Jesus falou que não voltem. Satanás fez uma tentação até nisso aí, porque até nos cristãos que foram, Satanás, não, eles vão querer voltar. Vou fazer na Páscoa porque eles vão querer voltar. Só que aquele povo ali estava tão fiel no assim diz o Senhor que eles não voltaram. Não voltem. Ficaram com a palavra de Deus do que com as tradições que eles aprenderam com os pais ali durante a vida toda. E pode passar só mais alguns pontos. E as mensagens nas cidades? Porque muita gente na igreja se pergunta nisso, né? Tudo bem. E até muitos pastores usam esse argumento. E as mensagens nas cidades? Como é que vai ser dado? Mas ó, Deus ele deixou tudo já claro como é que vai ser. Como é que vai funcionar as coisas. Ela fala, as cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. O mensageiro de Deus disse, o anjo falou para ela, não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Ao ano 1902. Então, o anjo falou para ela, sim, serão advertidas, mas não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as. Aí ela fala, em 1899, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Pode passar. Acho que é o último slide que tem. Houve uma saída,
uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló, assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando o seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. Amém. Então, irmãos, espero que tenha ficado bem claro esse estudo. Passa aí para ver se tem mais alguma, acho que não tem mais nada. É a última. Só para ver se eu entendi ali. Tá, em 88, ali foi o momento em que ela escreveu o primeiro texto da pauta, falou ali, né? Isso, se eu não me engano, eu vou trazer referência, mas ela foi em o Arrogace? O Arrogar-se. Acho que foi em 85, 1885. 85. E aí em 88 eles viram se cumprindo. E daí depois que ela começou a escrever sobre vida no campo, ele Isso, e aí a maioria dos textos que você vê, tipo, é de 88 para lá. Porque Jesus teria que voltar em 92, 93, né? Isso. Então daí, no caso, seria de 88 em diante, ela começou a incentivar o povo a sair da cidade. Sim. Seria isso, né? Porque Jesus teria voltado ali, o decreto dominical, né? Como vimos ali, o Jones foi no congresso lá e fez o discurso, né? Sim. E também tem a questão da mensagem de 88 que não foi aceita, e daí Deus teve que segurar. segurar. Tem um, eu gosto muito dessa parte que tem nos primeiros escritos, se você for ler lá, você vai ver que tem uma parte lá que ela tem uma visão que o pai, e eu creio que foi nesse momento, ela fala que foi nesse momento, que o pai estava prestes a soltar os quatro ventos, no primeiro escrito. E aí ela vê Jesus indo até o pai interceder. Aí ela fala que Jesus estende a mão e fala, pai, meu sangue, meu sangue. Aí tipo, fica muito claro em entender. Deus ia soltar os quatro ventos, a gente sabe que as coisas iriam acontecer quando Deus solta os quatro ventos, as coisas que estão para acontecer pela terra irão acontecer. Só que Jesus olha para a igreja, olha para o seu povo, vê que eles não aceitaram a mensagem, vê que eles não estão prontos. Jesus vai perante eles e intercede, pai, meu sangue, meu sangue. E aí é que entra o... Aí ela, na continuação dessa visão, ela usa o texto, acho que é de Apocalipse 7, não sei se é Apocalipse 7, Apocalipse 18, que ela na continuação dessa visão, que Jesus ela intercede para o seu povo, que o pai ia soltar os quatro ventos, acho que é... Que ela fala assim, ó, que Deus fala assim, aí Deus vai lá e dá ordem para os anjos, fala, não solte até que se acha assinalado com o selo de Deus na testa o povo de Deus. Ou seja, pode trazer nesse sentido também, aplicar em relação a isso. Em 88, as coisas, e ela fala que Jesus voltaria ali, as coisas estavam prestes para acontecer, e aí ela tem essa visão, né, que o filho vai perante o pai e intercede. Aí Deus vai lá e segura novamente. Só que agora Deus dá uma ordem, que está lá em Apocalipse. Não solte até o povo estar todo selado. Então agora o anjo só vai soltar quando se cumprir, né, o povo. É só a gente estudar a história passada. A gente vai ver que tipo, não é a primeira vez que a gente está passando por esse cenário. A Bíblia fala o quê? Que não há nada de novo debaixo do céu. Os pioneiros, isso no tempo de Alemanha ainda viva, eles passaram por situações semelhantes, por contextos semelhantes. E por que Jesus não voltou? E ela revela o porquê. Isso. Ela fala assim, ó, ela fala, estávamos às bordas de Canaã. E isso a gente pode até aplicar o que aconteceu lá com Moisés, né, e a primeira geração, assim podemos dizer, né, da igreja adventista, que foi os pioneiros, isso, Josué e Caleb, né? A gente pode aplicar porque ela fala que estávamos às bordas de Canaã e não entramos. Quando já vê esse texto, às bordas de Canaã? Estávamos às bordas de Canaã e não entramos. Só que ela fala que, novamente, quando a mensagem fosse retomada, entraríamos em Canaã. Muito semelhante ao que aconteceu lá em Josué e Caleb. Eles estavam às bordas de Canaã, mas não entraram. E quem foi que pela segunda vez conseguiu entrar? A outra geração. Né? E tipo, eu acho muito, muito parecido com o que aconteceu no passado da história da Bíblia.
com o nosso povo hoje. Aí você vê, os pioneiros ali, todos eles ali que almejavam a promessa e tal, não tiveram o cumprimento dela por conta da incredulidade. Ela fala, chegamos às bordas de Canaã e não entramos. Ela tem até a visão, né, que ela fala, infelizmente teremos que passar mais tempo neste mundo obscuro. Só que aí depois ela fala que quando novamente essa mensagem fosse retomada, ela fala que dessa vez agora iria entrar. E eu imagino que dessa vez agora é a gente, é a nossa geração. O povo, você vê, a mensagem da justificação pela fé tem soado de uma maneira surpreendente. Que Deus vai reter ainda de novo aqui. Isso, não pode. E você vê o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, a guerra no Oriente, tudo isso aí é o que estava acontecendo lá com os pioneiros na época. Tudo isso aí, a questão oriental, os muçulmanos e o povo de Israel, todos eles desejando Jerusalém, os Estados Unidos envolvidos, a Rússia, no tempo dos pioneiros, até a Rússia também estava em guerra, estava envolvida em guerra. É só a gente estudar, que a gente vai ver tudo revelado. E hoje o cenário é o mesmo. Eu até comentei com um amigo, se os pioneiros estivessem vivos e vissem o cenário, eles iam falar, tudo de novo está acontecendo. Eles estariam hoje escrevendo absurdamente um monte de coisa, porque é praticamente o mesmo cenário, é o mesmo cenário que eles viveram no passado. Então eu creio que dessa vez, eu creio que quando o decreto vier, ele será o definitivo.